Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 10 do livro de Oseias continua a desenvolver a temática do julgamento de Israel por causa de sua infidelidade e idolatria. Oseias usa uma série de imagens e metáforas para ilustrar a condição espiritual de Israel e para destacar as consequências inevitáveis de seu afastamento de Deus. Este capítulo oferece uma análise profunda do declínio moral e espiritual de Israel, ao mesmo tempo em que enfatiza a justiça de Deus em responder a essa apostasia com juízo. O capítulo começa com uma metáfora agrícola. Israel é vide frondosa, que dá fruto para si mesmo. Quanto mais o seu fruto, mais multiplicou os altares. Quanto mais rica a sua terra, mais belas colunas fez. Israel é comparado a uma videira frutífera. Mas, em vez de produzir frutos para a glória de Deus, os frutos são usados para a idolatria. Quanto mais Israel prospera, mais altares idólatras são construídos, e quanto mais rica a terra, mais belas colunas, que simbolizam ídolos ou monumentos pagãos, são erigidas. Esta imagem revela a perversão do propósito de Deus para Israel. As bênçãos que Deus deu ao povo foram deturpadas para servir a outros deuses. A seguir, Oseias denuncia a duplicidade e a corrupção do coração de Israel. O seu coração está dividido. Agora serão achados culpados. O Senhor derrubará os seus altares e destruirá as suas colunas. O coração dividido de Israel refere-se à sua falta de fidelidade exclusiva a Deus. Embora ainda afirmassem ser o povo de Deus, suas ações mostravam que estavam comprometidos com outros deuses. Essa duplicidade é inaceitável para Deus, que exige devoção total. Como resultado, Deus promete derrubar os altares idólatras e destruir as colunas que Israel erigiu, simbolizando o fim de suas práticas idólatras e a destruição de seus falsos sistemas de adoração. O profeta então reflete sobre o futuro de Israel. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Oseias prevê que Israel, após ser julgado e destruído, reconhecerá que seu rei foi inútil porque não temiam a Deus. A ausência de um rei eficaz reflete a falta de liderança espiritual e moral no país. Sem temor a Deus, nenhum rei ou líder poderia realmente salvar ou governar Israel adequadamente. Esta declaração é uma crítica à confiança de Israel em líderes humanos e alianças políticas, em vez de confiar em Deus. Oseias continua criticando a corrupção em Israel. Eles falam palavras, jurando falsamente ao fazerem um pacto, por isso o juízo brotará como erva venenosa nos sucos do campo. A hipocrisia e a falsidade das promessas de Israel são comparadas a ervas venenosas que crescem em um campo. Assim como uma colheita é arruinada por ervas daninhas, a sociedade israelita foi corrompida por juramentos falsos e acordos vazios. O juízo que brotará dessas ações reflete a inevitabilidade da justiça divina em responder à corrupção e à desobediência. Oseias então destaca o destino de Samaria, a capital de Israel. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo lamentará por ele, e os seus sacerdotes idólatras, que se deleitavam na sua glória, porque esta se apartou deles. O bezerro de Bet-Aven é uma referência ao ídolo que foi adorado em Betel, mas Oseias usa o termo Bet-Aven, Tiaven, que significa casa da vaidade ou casa da maldade, em vez de Betel, que significa casa de Deus. Isso indica a degradação do local sagrado. Os moradores de Samaria, que confiaram nesse ídolo, agora serão aterrorizados, pois o objeto de sua adoração será destruído. O lamento dos sacerdotes idólatras reflete sua impotência diante da ira de Deus, que remove a falsa glória em que eles se deleitavam. Oseias continua com uma profecia sobre a destruição de Israel. Também será levado para a Síria como presente ao rei Jarebe. Efraim terá vergonha e Israel se envergonhará do seu próprio conselho. O ídolo de Israel será levado como tributo para a Síria, simbolizando a completa submissão de Israel aos seus inimigos. Efraim, que é frequentemente usado para representar todo o reino do norte de Israel, será envergonhado, assim como todo o Israel, por confiar em seus próprios conselhos e não em Deus. Essa vergonha reflete o colapso de seu orgulho e a realização de que suas políticas e idolatrias os levaram à ruína. O versículo seguinte lamenta a destruição dos centros de adoração idólatra.
O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a superfície das águas. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. O rei de Samaria, que deveria ser um líder forte, será dissolvido como espuma, indicando a fraqueza e a transitoriedade de sua posição. Os altos de Aven, lugares elevados onde o povo adorava ídolos, serão destruídos e abandonados, cobertos por espinhos e cardos, que simbolizam desolação. A resposta desesperada do povo, pedindo que os montes e colinas os cubram, reflete a intensidade do medo e da desesperança diante do julgamento de Deus. O profeta relembra o pecado histórico de Israel. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali estiveram. A peleja contra os filhos da perversidade não os alcançará em Gibeá. A referência aos dias de Gibeá remete a um dos episódios mais sômbrios e violentos na história de Israel, mencionado no livro de Juízes, capítulo 19. Esse incidente reflete a profunda corrupção moral que se instalou em Israel desde então. A peleja contra os filhos da perversidade sugere que, apesar dos esforços passados para erradicar o mal, o pecado de Gibeá ainda está presente e influente na vida de Israel. O versículo seguinte profetiza o castigo de Israel. Castigá-los-ei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão os povos contra eles, quando eu os punir por suas duas transgressões. Deus promete punir Israel de acordo com a medida de seus pecados. As duas transgressões podem se referir à idolatria e à injustiça social, que são temas recorrentes nas profecias de Oseias. Os povos se congregarão contra Israel, indicando que o julgamento de Deus virá por meio das nações inimigas que invadirão e destruirão o país. Oseias usa uma nova metáfora para descrever Israel. Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar, mas eu passarei sobre a sua formosura o jugo. Atrelar-lhe-ei Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe quebrará os torrões. Efraim, novamente representando Israel, é comparado a uma bezerra que gosta de trilhar. Uma atividade relativamente fácil e agradável para o animal. No entanto, Deus promete colocar um jugo pesado sobre Efraim, indicando que a facilidade e a liberdade de que desfrutavam serão substituídas por trabalho árduo e opressão. Judá, o reino do sul, também será submetido a trabalho pesado, assim como Jacó, que representa todo o povo de Israel. O profeta então faz um apelo ao arrependimento. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oseias exorta Israel a semear em justiça e a colher segundo a misericórdia. A metáfora agrícola continua, desta vez com uma mensagem de esperança. Se Israel se voltar para Deus e buscar a justiça, haverá uma colheita abençoada. Lavrar o campo de pousio sugere a necessidade de preparar o coração para a recepção da palavra de Deus, que é comparada à chuva que trará justiça e renovação espiritual. No entanto, Oseias retorna ao tema do pecado de Israel. Arastes a impiedade, colhestes a injustiça, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Em vez de seguir o conselho de Deus, Israel arou a impiedade e colheu a injustiça. A expressão comer o fruto da mentira sugere que Israel se alimentou de engano e falsidade, confiando em seus próprios caminhos e na força de seus exércitos, em vez de confiar em Deus. Essa autossuficiência e confiança em recursos humanos levaram Israel à ruína. O capítulo conclui com uma profecia sobre a destruição iminente de Israel. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas sobre os filhos. Oseias antecipa um tumulto violento e destruição generalizada, comparando a destruição de Bet-Arbel por Salmã, um evento histórico que teria sido bem conhecido pelos ouvintes de Oseias. A descrição gráfica de mães sendo despedaçadas sobre seus filhos enfatiza a brutalidade e a tragédia que se abaterão sobre Israel devido à sua desobediência. O capítulo termina com uma advertência final. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada será o rei de Israel totalmente destruído. O julgamento virá com a mesma intensidade da maldade de Israel. Betel, que deveria ser um lugar de adoração a Deus, se tornou um centro de idolatria, e por isso será o lugar onde o julgamento começará. O rei de Israel, símbolo da liderança corrupta e da autossuficiência do povo, será destruído de madrugada,
indicando a rapidez e a surpresa com que o julgamento virá. O capítulo 10 de Oseias é uma mensagem poderosa sobre as consequências do pecado e da infidelidade. Através de imagens vívidas e metáforas agrícolas, Oseias adverte Israel sobre o julgamento iminente devido à sua persistente idolatria e injustiça. Este capítulo nos lembra da importância de uma fé genuína e de um coração dedicado exclusivamente a Deus. Quando o povo de Deus se afasta e confia em suas próprias forças, o resultado inevitável é a destruição e a perda das bênçãos que Deus deseja conceder. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.